Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josivane, sou professor aqui do cursinho, professor de filosofia, e vamos para a nossa segunda aula de filosofia do nosso cursinho. O tema da nossa segunda aula é discussões de cunho ontológico. Vamos falar sobre Heráclito e Parmênides e os pluralistas, que são eles Empédocles, Anaxágoras, Demócrito e Leucipo. O que esses filósofos buscavam? Esses filósofos são filósofos pré-socráticos, filósofos naturalistas também. Tanto faz chamar eles como pré-socráticos ou naturalistas. Pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates, filósofos antes de Sócrates, e naturalistas porque eles buscavam a resposta para a physis, para a natureza. Physis do grego quer dizer natureza. E esses filósofos buscavam responder essas questões através da própria physis, através da própria natureza. Como vimos na aula passada, Tales, que dizia que o arqué é a água, ou como Anaxímenes, que diz que é o ar. Ou seja, eles buscavam responder aos problemas da natureza. Qual foi o princípio primordial, o que dá existência à natureza. Então, são conhecidos como filósofos da natureza ou pré-socráticos. Vamos começar aqui hoje por Heráclito de Éfeso. Na aula passada, a professora Gleice falou sobre Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Pitágoras. Hoje, vamos continuar nos pré-socráticos falando sobre Heráclito de Éfeso. Heráclito é conhecido como filósofo mobilista ou filósofo do devir, filósofo da mudança. Por que o filósofo da mudança? Para ele, o que existe no mundo é a mudança. Nada é eterno, tudo flui. Ou é o pantarrei, como ele fala em grego, tudo flui. Nada é eterno, tudo é um eterno devir. A única coisa que é eterno é a mudança para Heráclito. Para ele, o arqué seria o fogo no sentido de mudança, um logos, uma inteligência que rege as mudanças da natureza. Para ele seria o fogo, o arqué é o fogo que quer dizer mudança, que não é o fogo propriamente dito, é o fogo da mudança. E para ele, essa mudança só é feita a partir da luta dos contrários. Da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia, diz Heráclito. Ou seja, para ele, a mudança só se dá porque existe os contrários. Existe, por exemplo, o dia se dá para a noite. A mudança do dia para a noite é porque existe os contrários. Existe o dia e a noite. Do quente para o frio. Os contrários, quente e frio. Por isso que eles ficam mudando. Hora é quente, hora é frio, hora é dia, hora é noite. E a partir dessas mudanças é que vai acontecer a mais bela harmonia, segundo Heráclito. Passando agora aqui para Parmênides de Eleia. Já Parmênides vai se contrapor totalmente a Heráclito. Ele vai dizer que não existe mudança. Não existe mudança. Não pode existir mudança. O que existe é o ser. Parmênides é o filósofo do ser. Heráclito era o filósofo da mudança. Parmênides é o filósofo do ser. E o que é o ser? O ser para Parmênides ele é eterno, ele não muda, ele é imóvel, ele não se movimenta, só que ele é limitado e finito. Ele não é infinito, ele é finito. Ele é uno e é homogêneo. Essas são características do ser de Parmênides. Para Parmênides, só o que existe é o ser. O não ser não existe. O nada é o não ser. Por isso que o que existe e é eterno. Ele é eterno.
O ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser, já dizia Parmênides. Explicando um pouco isso, deixando mais didático, por exemplo, eu sou Josivânio, desde criancinha, desde que meus pais me deram o nome, eu sou Josivânio, e eu cresci, sou aqui grande, sou Josivânio, e até eu morrer eu serei Josivânio. O que Parmênides quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ser, ele tem uma identidade, independente das mudanças que a gente percebe, mas ele continua idêntico. Ele é idêntico, o ser tem essa identidade, ele ser o que ele é, e ele não pode ser outra coisa senão aquilo, ele é aquilo que é. E o que é o não ser? O não ser é aquilo que não existe. E Parmênides diz que não podemos pensar no que não existe. Ele diz que pensar e ser é a mesma coisa, é o mesmo, pensar e ser. Porque tudo que pensamos é o ser, o não ser não conseguimos pensar. Isso para Parmênides. Então vemos aqui uma luta de opostos, né, entre Heráclito e Parmênides, entre o filósofo da mudança e o filósofo da não mudança, o filósofo do imutável. Bem, vamos continuar aqui com os nossos filósofos. Vamos para Empédocles de Agrigento, começando aqui nos pluralistas. Começar aqui nos pluralistas por Empédocles. Para Empédocles, o que existe, o princípio primordial, o arqué, são o que ele vai chamar de raízes, ou rizômatas do grego. As raízes é o que existe para Empédocles. E o que são essas raízes? Não é raízes de plantas, como a gente está acostumado. As raízes para Empédocles são os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Ou seja, para esse filósofo, o princípio primordial, o que existe na realidade são esses 4 elementos. Mas como é que se dão as outras coisas? As outras coisas se dão por combinação, por união desses elementos. E como é que esses elementos se unem? Empédocles vai dizer que esses elementos se unem através do amor, da amizade, do grego que ele chama no grego de filia. Através da filia, do amor, eles vão se unindo e eles vão se separando através do ódio, que do grego quer dizer neikos. Ou seja, para Empédocles, a partir da união e da separação dos 4 elementos, através do amor e do ódio, é que se constitui as coisas, a existência, o arqué. Passando aqui agora para Anaxágoras de Clasômenas. Anaxágoras já vai dizer que não são as 4 raízes de Empédocles, não é o ser de Parmênides e nem é o fogo de Heráclito. Ele vai dizer que são as homeomerias, que é o arqué, que dá existência às coisas. E essas homeomerias são como sementes, que compõem todas as coisas. São sementes que está em mim, que está nesta mesa, que está nesta sala, que está nos alimentos, que está em tudo. E são pequenas partes que está em tudo. E ele fala que tudo está em tudo. Ou seja, na mesma partícula do meu cabelo está a mesma fórmula por exemplo, do trigo, que faz o pão. Porque ele vai pensar assim: como é que o trigo se transforma em pão e quando é ingerido vai se transformar em carne, vai se transformar em sangue, vai se transformar em gordura, vai se transformar em outras coisas? Porque ele vai pensar, ele vai imaginar, então, a carne já estava dentro do trigo, já estava dentro do pão. E assim, quando eu ingiro, quando eu como, aí que ele vai se transformar. A parte da semente que estava responsável por aquilo vai se transformar e vai virar ao sangue e à carne.
e as demais coisas. Mas como é que isso acontece? Ele vai dizer que existe uma inteligência ordenadora, que ele vai chamar de NUS, N-O-S, NUS. Essa inteligência ordenadora é que vai ordenar as transformações das coisas, que vai controlar, que vai dar esse sentido. Isso para Anaxágoras de Clasômenas. E por fim, vamos chegando aqui em Leucipo e Demócrito, que eles vão desenvolver a teoria atomista, a teoria dos átomos. Você já deve estar familiarizado, né, com a palavra átomo, já deve ter estudado em química ou em biologia. Os átomos os átomos que Demócrito e Leucipo falam não são como a gente entende hoje o átomo. Para eles, os átomos eram realmente partículas não divisíveis. Eram as menores partículas que a gente poderia encontrar no mundo e realmente não era divisível. Eram como se fosse opaca. Elas existiam e o que existia apenas eram átomos e o vazio. E a partir da junção de átomos com outros é que as coisas começariam a existir. Átomos, como nós já sabemos, vem da partícula de negação A e tomos, que A quer dizer não e tomos quer dizer divisível, ou seja, não divisível. Realmente, para Demócrito e Leucipo, o átomo não era divisível. Era a menor partícula que conseguimos chegar e a partir do movimento deles é que as coisas surgiriam. Bem, galera, essa é a nossa aulinha de hoje. Espero ter dado aí uma força aí para vocês que vão prestar Enem. E desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.